e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite, né? Hoje a palestra vai ser... Acho que vocês nunca viram uma palestra com tantos palestrantes. Meu nome é Regina, vocês já me conhecem, porque já devem ter visto eu fazendo palestra, mas, na realidade, a minha principal atividade na casa, eu digo principal porque é que eu amo fazer, tenho várias, mas aquela que realmente me traz uma alegria especial no coração é o trabalho da evangelização. A evangelização é um trabalho libertador, né? E esse tema maravilhoso, reconstruindo caminhos com a evangelização, como que isso é possível? Que caminhos são esses, né? Então, eu sou a responsável pelo trabalho como um todo, e eu também evangelizo jovens. Atualmente estou evangelizando jovens, os mais velhos. O Espiritismo, a grande meta, né, a ideia principal do Espiritismo é educar o homem para a eternidade. E Kardec se preocupou muito com isso, né? E a própria doutrina espírita, ela tem um caráter pedagógico, né? Não por acaso, né, Kardec, que é o codinome, mas que na realidade o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Enquanto Hippolyte, ele foi um educador, ele foi um professor, e assim um educador que, inclusive, na época dele, de grande projeção. E não podia ser diferente, né? Um educador, um pedagogo, quando organizou a doutrina espírita, organizou de uma maneira pedagógica. Então, a própria doutrina espírita é um processo pedagógico, assim, por essência, por natureza, né? E, na realidade, o mundo está precisando de uma renovação. Isso aí, todos nós, né? Toda vez que a gente olha a televisão, a gente fala assim, nossa, onde vai parar isso, né? E só tem uma coisa que pode parar tudo isso que a gente vê. Só tem uma coisa, não. Só através de uma coisa, é através da educação. Só a educação pode mudar alguma coisa na cabeça da gente. E a doutrina espírita não é aquela educação formal de colégio, né? Não tem professor. Nós, evangelizadores, não somos professor. Somos apenas pessoas que gostam de trabalhar com jovem, com criança, que gostam de estudar a doutrina espírita e que, por conta disso, faz um trabalho junto com esses jovens e junto com essas crianças. E não esquecendo que os pais, a nossa propaganda ali da evangelização, infância, juventude e família, né? Quando eu falo pais, eu quero dizer família, né? Porque nem toda família é constituída por pai ou mãe. Às vezes a criança é criada pela avó, pelo tio, enfim. Então, é muito importante a família estar nesse processo. Por quê? Eu trouxe até uma fala de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz o seguinte, sobre a missão dos pais. Ele fala que a tarefa é difícil, mas não impossível. Não exige o saber do mundo. O ignorante, como o sábio, pode cumpri-la, e o Espiritismo veio facilitá-la, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Então, a tarefa educativa em casa é da família, né? A família é a principal responsável e vai ser cobrada disso quando for para a espiritualidade. E a gente sabe que está difícil criar filho hoje. Quem tem criança pequena, ou já teve, ou quem tem neto, enfim, sabe que não é fácil. É uma luta, né? Mas a tarefa é dos pais. E aonde a evangelização entra, né? Na realidade, a evangelização espírita, infanto-juvenil e da família, ela é voltada para a doutrina espírita, a gente estuda a doutrina espírita e a vivência do evangelho de Jesus. Porque Jesus, para a gente, é o nosso modelo e guia. Então, a parte, vamos dizer assim, religiosa, né? Porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina filosófica,
mas ela tem consequências morais. Essa filosofia nos traz consequências morais. E essas consequências morais a gente estuda na figura de Jesus, né? E Jesus, a partir do momento que você estuda Jesus, você vê que Jesus está tão atual. Porque Jesus, eu acho que eles às vezes botam Jesus muito longe da gente, né? Aí você vai ler uma parábola. A gente tem lido já há 2 anos parábola, com as crianças e com os jovens. A gente vai ler uma parábola, a primeira leitura que você lê ali, você fala, nossa, mas isso é difícil. Não, não é difícil, é fácil. Quando você começa a entrar, a entender o que Jesus quis dizer, não é difícil. E não só é fácil, como, por incrível que pareça, é atual. Jesus está falando da gente. Jesus está falando da nossa família. Jesus está falando da nossa sociedade. E Jesus esteve aqui há mais de 2000 anos atrás. Então, a evangelização espírita, ela promove a integração do evangelizando. Quem é o evangelizando para a gente? Entre aspas, o evangelizando. Eu vou dizer por que entre aspas. É a criança, os jovens, a criança e a família. Agora, eu botei entre aspas porque nós, evangelizadores, na avaliação de fim de ano, vários botaram que nós também somos evangelizando. Porque esses espíritos que nos chegam hoje são espíritos com tanto conhecimento, com tanta coisa a ensinar, que às vezes você vai falar e você se cala. Porque eles têm tanta coisa para ensinar para a gente, tanta coisa a falar, e aí quem aprende somos nós, não é? A evangelização, a ação evangelizadora também proporciona o estudo das leis naturais, né? A gente mostra que tudo é natural. A doutrina espírita veio trazer isso para a gente, né? A doutrina espírita veio tirar o véu de muitas coisas. Então, a gente, enquanto conversa isso com a criança, que Kardec nos disse que a melhor fase para a gente orientar a nossa criança, a orientar aquele espírito que está conosco, é a infância. Porque o que acontece na infância? Na infância, o espírito, quando ele reencarna, primeiro que ele reencarna uma coisa fofa, né? Uma coisinha linda que você vai amar, né? E às vezes ali aquele espírito é um espírito que foi seu maior inimigo, ou vice-versa, você foi o maior inimigo dele na família. Então ele tem que vir bonitinho, né? Porque se ele viesse feio, se você lembrasse, você não ia querer. Né? A gente, fugia. Então, a criança vem, ela vem com aquele aspecto de inocente, mas ela às vezes não é tão inocente assim, né? Mas nessa fase de infância, ela é a melhor fase, porque ela realmente ainda não se assumiu, o espírito daquela criança, né? Aquele espírito, ainda não se assumiu integralmente. Então, é a melhor época para você criar bons hábitos, né? Para você ensinar boas coisas. E hoje em dia, inclusive, a evangelização, na minha época, quando eu comecei a evangelizar, que eu não sou tão novinha assim, a evangelização começava a partir dos 4 anos, se eu não me engano. Hoje em dia já se evangeliza na barriga. Tem a evangelização de bebês. E essa evangelização acontece com pais e mães grávidos, com um bebê na barriga. E a criança já começa a ouvir as historinhas de Jesus, as músicas. E ali ele vai se envolvendo naquele clima. E ali, essa criança, quando nascer, continuando a participar dessa evangelização, junto com a mãe, até fazer 3 anos, ela fica na sala junto com a mãe, ela vai se acostumando com aquelas boas vibrações. E a gente vê que isso faz tanta falta, né? Quantas crianças, às vezes, não conseguem parar, não conseguem ter um momento, né, de parar mesmo. E é assim, é impressionante quando você vê uma evangelização de bebês, porque os bebês, eles participam. É uma coisa linda. Não vou falar muito não, que ela vai falar um pouquinho. É que ela não vai falar de bebês, por isso que eu estou falando. Ela é doida para que a gente tenha a evangelização de bebê, mas nós vamos ter. A evangelização também oferece ao evangelizando a oportunidade dele se perceber um ser integral. Ele vai ver que ele é um ser integral, que ele pode ser um ser crítico, que ele é um ser consciente, é um ser que pensa. Então, ele pode pensar, ele pode se colocar, né? Ele vai se ver no mundo, ele vai ver que ele é herdeiro dele mesmo, que embora ele tenha a mãe e o pai, ele pensa, ele raciocina, né? E isso é muito bom, porque hoje em dia, do jeito que o mundo está, a gente vê as pessoas
seguindo, às vezes, outras tão cegamente, sem raciocinar, sem pensar, né? E a doutrina espírita proporciona isso para a gente. A evangelização proporciona isso para a gente. E outra coisa muito boa que acontece é que a evangelização na casa espírita faz com que a gente crie laços fortes de amizade. Não é isso? Laços que a gente pensava assim, pessoas que a gente pensava que a gente nem nunca ia conhecer, e de repente a gente conhece, e de repente a gente fica íntimo, e de repente a gente está conversando coisas da nossa vida. Porque o que acontece, gente? O jovem, vou falar um pouquinho do jovem, o jovem, ele às vezes, sempre, ele tem um momento que ele tem vergonha de falar coisas para o pai e para a mãe. E outra coisa que eu peço a vocês, vocês já foram jovens, vocês já foram crianças. Vocês precisam lembrar disso. Porque às vezes a gente tem uma intolerância com esse jeito do jovem ser. A gente não aguenta ver uma criança correr. Meu Deus, essa criança fica correndo. Mas a criança, se não correr, ela está doente. O jovem, se não fizer barulho, não é jovem. É um velho jovem. Então, às vezes, esse jovem não conversa em casa, não tem ambiente para isso. E na casa espírita, ele tem essa liberdade, então ele conversa com a gente. E a gente vai poder conversar, vai poder aconselhar, e sempre à luz da doutrina espírita. Isso é que é o melhor, né? Sempre mostrando e sempre falando o que a doutrina espírita diz para a gente. Então, isso deixa a gente muito feliz. Ainda tenho tempo, que eu comecei. É porque cada um de nós tem 15 minutos. É corrido hoje. A infância, Kardec fala para a gente, com a fragilidade dos primeiros anos, torna estes espíritos flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-lo progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever de Deus, que Deus confiou aos pais, missão sagrada, pelo qual terão de responder. Mas a questão da educação moral não é só a obrigação do pai e da mãe, é obrigação nossa enquanto sociedade. Nós, mais velhos, que teoricamente temos uma experiência maior, se somos espíritas, já estudamos muito doutrina espírita, pelo menos se não estudamos muito, estamos a caminho. A gente não deve olhar para o jovem ou para a criança com aquele olhar de que eu mando e você faz, porque não é assim que funciona. Hoje, o jovem e a criança não funciona desse jeito. Então, o melhor que a gente tem a fazer é dar o exemplo. Vamos dar bons exemplos. Enquanto a gente estiver do lado de um jovem, de uma criança, vamos dar bons exemplos, né? Porque não adianta nada eu falar da ecologia. Porque, eu vou contar uma coisa para vocês. As crianças, os jovens também, mas mais as crianças, elas não têm papo, elas não têm vergonha de falar o que acontece em casa, não. Entendeu? Então, a gente está falando de ecologia. Ela fala, a minha mãe joga a lata de Coca-Cola pela janela. E aí, o que você vai falar? Aí eu falo assim, então você ensina a sua mãe que isso não é legal de fazer, para ela não fazer mais. Porque a gente sabe que muitas vezes aquele espírito que a gente recebe em casa como filho, ele é um espírito assim já muito mais evoluído do que a gente. Isso aí não tem dúvida. E muitas vezes ele que vem para nos ensinar muitas coisas. Quem tem filho sabe disso. Cada um é de um jeito e a gente vai aprender com cada um alguma coisa. Então, nós, enquanto adultos, porque talvez essa reunião, ela até falou, talvez assim, alguém possa estar pensando aqui, mas olha só, mas eu não tenho criança, eu não tenho jovem, eu não tenho neto, enfim, e aí, o que eu posso fazer? Você pode fazer muita coisa, porque a sociedade está precisando de pessoas que fazem o bem, que pratiquem o bem. E os jovens, vocês tenham certeza, eles estão do lado de vocês olhando. Às vezes não é nem um jovem que vocês conheçam. Às vezes é um jovem que passa por você e vê o que você está fazendo. Então, se a gente não tem criança, vamos dar um bom exemplo. É difícil, mas a causa é justa. Sabe por quê? Nós vamos desencarnar um dia. E eu quero voltar para a Terra.
E eu quero que essas crianças, esses jovens, me recebam. Então, se nós soubermos educá-los bem, quando a gente voltar, olha que beleza. Já pensou eu, filha do João? Cadê o João? Filha do João. Ia ser uma beleza, entendeu? Eu vou chamar aqui minhas amigas para continuar. Só vou falar uma frasezinha de Viana de Carvalho, que foi um espírita muito atuante lá no Nordeste. Ele fala assim: a evangelização espírita infanto-juvenil cabe a indeclinável tarefa educacional de preparar os futuros cidadãos desde cedo, habilitando-os com as sublimes ferramentas do conhecimento e do amor para o desempenho dos compromissos que lhes cumpre atender, edificando a nova sociedade do amanhã. Então, esse é o trabalho que a gente tenta fazer, né? Com muito amor. É um trabalho, vocês sabem que na Casa Espírita não tem trabalho remunerado, é um trabalho realmente do coração, é um trabalho que a gente faz porque a gente ama e a gente gosta. Todo sábado estamos aqui, sábado é o dia da evangelização, só temos a evangelização, essa sala fica cheia de crianças, pais e jovens, a gente tem música, então a gente canta, a gente dança um pouquinho, porque jovem e criança gosta de alegria. Aliás, os adultos também gostam. Eu não sei porque às vezes tem essa coisa de que, né, tem casa espírita que a gente não pode nem olhar para o lado, né, Djanira? Graças a Deus a nossa casa não é assim. A nossa casa sempre apoiou muito a evangelização, o trabalho da evangelização, porque ninguém gosta de tristeza, a gente gosta de alegria mesmo, né? Vou chamar agora a Dulcila. A Dulcila é a responsável pela infância. E para ser bem evangelização, a Dulcila vai chegar com uma música, né? Então vamos lá, Dulcila. Mundo. Mas e quando eu for criança, disfarçada de adulto, será que vou levar comigo o mesmo coração que sabia perdoar e cantar feliz canção? Será que vou saber voar sem tirar os pés do chão? Ou virar um cara adulto, sempre cheio de razão? Sei que ainda sou criança, muito novo nesse mundo. Mas e quando eu for criança, disfarçada de adulto? Boa noite. Aqui no centro, a evangelização infantil, por enquanto, é a partir dos 3 anos e vai até os 10. Só que ela é diferente do Grita. Grita, não sei se vocês sabem, significa Grupo de Recreação Infantil Tudo é Amor. Então, ele foi criado para acolher as crianças durante as palestras públicas. Então, acontece na quarta-feira e no domingo. Só que, apesar de abordar temas com valores morais, vivência espírita, não tem uma continuidade de estudo. E já na evangelização, o conhecimento é progressivo, né? O conhecimento é construído através dos anos. A gente separa as crianças por idade. Os evangelizadores, no início do ano, eles se reúnem e planejam em conjunto os temas que serão abordados, as atividades que serão feitas, como esses temas serão distribuídos durante o ano. Então, é um trabalho de equipe, é um trabalho de muita união, né? E muito amor envolvido nisso tudo. Tanto é que, o ano passado, a gente estudou o Livro dos Espíritos com as crianças. E também algumas parábolas, e também fizemos rodas de leitura. Esse ano, seguindo a orientação da FEB, a gente escolheu estudar 3 eixos: o cristianismo, o espiritismo
e a conduta evangélica e vivência espírita. Ano passado, como uma culminância de todo o trabalho que a gente fez, as crianças apresentaram a segunda-feira espírita, com o tema A Pluralidade dos Mundos Habitados. Aí vocês podem se perguntar assim, nossa, mas vocês estudaram o Livro dos Espíritos com criança de 3, 5, 10 anos? Mas como é que é feito isso? É lógico, gente, que a gente usa uma linguagem adequada à maturidade da criança, né, e à faixa etária, só que de uma maneira lúdica, de uma maneira divertida, alegre, mas com responsabilidade. Por exemplo, eu posso falar de corpo, espírito e perispírito de diversas formas. Eu posso falar usando um boneco, eu posso falar usando um copinho descartável, eu posso falar usando uma fruta e eu posso falar usando um frasco de perfume. Por exemplo, se eu pegar um frasco de perfume aqui e espirrar, vocês vão sentir o quê? O cheirinho gostoso, não é? Vocês vão conseguir enxergar o cheiro? Não. Então a gente faz o quê? A gente faz uma associação do espírito com o cheiro do perfume, né? Você consegue ver o espírito? Não, mas é o que pensa, é o que questiona, é o que decide agir certo, agir errado. Agora, para eu conseguir colocar esse cheirinho dentro do frasco de perfume, eu preciso do quê? Eu preciso de um líquido, né? E esse líquido é o quê? É o nosso perispírito. Agora, se eu tiver o líquido com um cheirinho e deixar ele solto, ele vai acontecer o quê? Ele vai evaporar. Aí, o que eu faço? Eu tenho que ter um vidro. Aí eu boto o perfume com o líquido dentro do vidro. E o vidro é o quê? É o nosso corpo. Ele que nos segura aqui na Terra, que nos mantém aqui. Então, é mais ou menos assim que a gente tenta, né, passar para as crianças de uma forma, mas assim, na linguagem deles. Quer dizer, se eu falar de corpo, espírito e perispírito para uma criança de 3 anos, ela vai entender de uma forma. Se daqui a algum tempo eu falar de novo, ela vai entender de outra forma. Quando ela chegar no jovem, ele já vai estar... Aquilo, a linguagem já é fácil de entender. Já está interiorizado. Porque, como a Regina falou, a fase infantil a gente aprende. Na adolescência, a gente apreende. O que é isso? Na infância é o período propício para a gente adquirir conhecimento. Tanto é que tem um monte de criança que estuda 2 línguas, porque é muito mais fácil aprender quando criança do que quando burro velho, né? E na juventude é quando a gente vai assimilar o conhecimento, quando a gente vai entender o que a gente está estudando, quando a gente vai interiorizar através do raciocínio. Vocês podem achar que a criança, quando está sendo evangelizada, ela nem está sabendo que está sendo evangelizada, mas aquela orientação vai se refletir na juventude e se concretizar na maturidade, né? E aí, outra coisa, nós não estamos acostumados a nos enxergar como espíritos imortais. Nós vivemos o dia a dia, mas não nos preocupamos com o que nos espera na realidade espiritual. Não é verdade? E as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos, sobrinhos, são apenas crianças imaturas, que não viveram nada ainda, não sabem nada da vida porque são pequenos? Não, né? No Livro dos Espíritos, a questão 379, os Espíritos nos esclarecem, que acho que a Regina até comentou isso também, que o espírito que anima o corpo de uma criança pode ser tão ou mais evoluído que o de um adulto. Vai depender do tanto que ele já progrediu. E o que o impede de se expressar são só as limitações do corpo. Forte isso, né? Então, já sabendo que a maioria de nós reencarna para evoluir e para tentar reparar as faltas cometidas,
A gente tem que se esforçar, gente, para conduzir as crianças na construção de sua fortaleza moral, para que a gente possa auxiliar elas, desde pequena, a ir progressivamente liberando, educando suas faculdades espirituais. E, para reforçar isso, eu vou utilizar um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9. Compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Lembrai-vos de que Deus perguntará a cada pai e a cada mãe: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? E aí eu queria ressaltar também o banner naquela parte que fala assim: evangelização em família, uma parceria de amor. Então vamos aproveitar essa importante ferramenta que é a evangelização, porque a gente é evangelizado até em adulto. Então, independente da faixa etária, que a gente aprende na evangelização a utilizar os ensinamentos do Evangelho no nosso dia a dia, para que fique mais fácil, né, a nossa caminhada, a nossa jornada. Era isso que eu queria falar. E agora eu vou chamar minha amiga aqui, a Gabi, que é responsável, né, a coordenadora da Mocidade. Devo insistir no amor, quero regar a flor, pra que cresça sempre mais, num trajeto de futuro e luz, e seguir o Mestre Jesus. Devo insistir no amor, quero regar a flor, pra que cresça sempre mais, num trajeto de futuro e luz. Bom, sou Gabriele, como já falaram várias vezes, sou evangelizadora da juventude e estou na coordenação também. Também estamos no trabalho de juventude na Comerge, que a gente vai falar um pouquinho hoje e vai trazer um pouco para vocês sentirem o que a gente viveu há poucos dias, né, que a gente estava lá. E o trabalho com jovem, ele causa um medo para muita gente, porque muita gente acha que o jovem é um bicho de 7 cabeças. E às vezes eles realmente são. Mas com muito amor e carinho, a gente vai decifrando esses vários questionamentos que eles trazem, a gente vai abraçando, vai acalmando as ansiedades, porque é uma fase de muita novidade. E é essa palavra que eu queria que vocês lembrassem quando pensassem no jovem. Tudo é novo para eles. Eles estão em um período de grande transformação, onde eles saem de uma fase infantil, onde eu vivo um pouco meio que atrás dos meus pais, de acordo com as vontades deles, né? Eu sou dependente do que eles pensam, do que eles querem, e eu começo a me identificar enquanto ser humano, eu começo a me perceber enquanto um ser imortal, com as minhas individualidades, né? Então, é um período de muita transformação, e tanta transformação faz ser um processo complicado, porque ser independente, se fixar no mundo, é um processo complicado. Alguns aqui talvez não lembrem, porque já faz mais tempo. Para Regina foi ontem, ela já lembra. Mas todo mundo passou por esse processo. E quando você para pensar, quando você tinha 15 anos e você se preocupava com uma roupa para ir numa festa, e hoje isso é uma bobeira ver que o jovem fica se descabelando para escolher uma roupa só para ir numa festa. Mas até isso é complicado,
porque o jovem precisa se identificar, precisa se sentir pertencente a um grupo. Então, é importante que a gente não desvalorize todas essas conquistas, porque é uma fase de novas visões, novas conquistas, novas percepções do mundo. Eu estou me descobrindo, eu estou descobrindo uma nova sociedade, porque antes eu só descobria o que era a sociedade de acordo com o que os meus pais queriam, né? Eu ia ao parquinho porque os meus pais me levavam, eu ia à natação porque os meus pais me levavam. Agora eu já vou aos lugares sozinho. Então, eu estou descobrindo a sociedade por mim. E, principalmente, é uma fase de escolhas. Se essas escolhas não forem orientadas, é um grande ladeira abaixo ou não. Pode ser um ladeira acima, construindo, subindo. E aí vai depender de que orientação esses jovens estão recebendo. Guilherme Ribeiro nos fala que a ação orientadora da evangelização pode ser uma grande ação preventiva para as derrocadas. Pode evitar desastres morais. E novos desastres morais, porque a gente já fez vários desastres morais. Tem anos e anos de encarnações onde a gente se equivocou. Mas na fase da juventude, a gente pode evitar muitas mais escolhas que a gente vai estar carregando enquanto adulto. Quantas coisas eu poderia ter feito enquanto jovem que hoje eu estaria diferente. Mas agora não vale a pena a gente carregar uma culpa. Mas vale a pena a gente, enquanto adulto, olhar para esses jovens e ter a visão de querer orientá-los. Como a Regina bem falou, e eu vou reforçar, muitos aqui não têm crianças e jovens agora nesse momento. Ou ainda estão para chegar, ou realmente não tem. Mas com certeza tem um jovem que trabalha com você aqui na Casa Espírita, ou você tem uma criança ou um jovem de familiares, ou você tem no seu local de trabalho como estagiários, ou enfim, em diversos lugares na vida a gente se dá de encontro a crianças e jovens. E se vocês escolheram estar aqui hoje, saíram das suas casas, poderiam estar lá vendo Faustão embaixo da coberta, tomando chocolate quente, mas resolveram estar aqui. Vocês já estão recebendo a missão de serem responsáveis por ter um olhar mais evangelizador para as crianças e jovens. Para a criança é o olhar de não começar a se desesperar porque vê ela gritando e correndo e ficar reclamando, ai, Djanira, não aguento essas crianças correndo no centro espírita. Não, o que a gente pode fazer para elas não se machucarem? O que eu posso fazer para que isso não aconteça? Como a gente pode contê-las para que não se machuquem? Mas saber que não dá para prender um pássaro que quer voar, ele quer brincar, é o que ele quer fazer. Então, o que a gente pode fazer? E um olhar mais paciente e mais menos crítico no sentido de julgamento para o jovem. Quando o jovem, às vezes, vem aqui, ele se despe um pouco da sua timidez, porque todos eles têm timidez, pode não parecer, mas tem. Se despe da sua vergonha, do seu medo do julgamento, e toma coragem e vem aqui. E, às vezes, ele vai gaguejar, ele vai errar uma palavra. E o nosso olhar não pode ser de crítico, de julgador, tem que ser de acolher. Porque muita gente já se afastou da tarefa por críticas jovens. Então, se a gente tiver um olhar amoroso, eu sei que muitas vezes mexe na nossa paciência mesmo, porque o jovem é agitado, ele quer as coisas para ontem, mas a gente precisa abraçá-los. Porque a Casa Espírita, e aqui eu vou primeiro falar sobre o espaço onde estamos, a Casa Espírita. Ela, se não tiver o jovem, e uma criança que futuramente vai ser um jovem engajado no trabalho, não vai ter mais Casa Espírita. Então, a gente precisa incentivá-los a permanecer aqui, a gostar de estar aqui. Porque quando a gente critica pelo simples fato de julgá-lo como errado e não tem paciência de, vem cá, vamos conversar. Pode ser feito dessa forma. Vamos fazer diferente? Senta junto, acolhe. E não
não quero nem saber, não tenho tempo para perder. Não, faz parte do nosso processo também de evolução, né? A paciência, o carinho para com o outro, e eles precisam muito. A gente não faz ideia do quanto de sofrimento tem cada um desses jovens. E às vezes a gente só julga pela aparência. Parece estar super alegre, feliz, e deve estar aprontando porque não sabe. Não, chega, conversa. É o nosso papel ser evangelizador também. E aí, ser evangelizador lá fora. Quando eu tenho mais paciência para explicar as tarefas do trabalho para um jovem que é estagiário meu, né? É mudar o olhar para com ele. Eu trouxe uma fala do livro O Céu e o Inferno, onde um espírito ateu, extremamente instruído, mas não acreditava em Deus, em uma reunião na Sociedade Espírita de Paris, ele é evocado e ele responde algumas indagações, falando que estava em um processo de sofrimento, estava numa situação muito penosa, porque havia cometido suicídio. E aí ele se diz forçado a crer nesse Deus, e ainda um processo de aceitação, né, da existência de Deus. E aí ele é indagado por que ele teria cometido suicídio. E aí ele diz que era o tédio de uma vida sem esperança. A faixa etária da juventude é de extrema abertura para o tédio. Talvez ainda pela falta de algumas responsabilidades, uma mente bem aberta a campos vazios, acaba e não tendo um terreno forte e fixado em uma crença, em uma fé e esperança no mundo melhor, acaba se abalando com as indagações da vida. E esses questionamentos não são só pelos jovens ou por eles mesmos, porque eles, nessa faixa, se questionam muito sobre a existência de Deus, mas principalmente por acontecimentos. Eles são cercados de situações como desencarne de parentes, amigos que passam por violência doméstica, não passar no vestibular e perceber que amigos que não estudavam como ele estudavam passam. O porquê que ele está tendo uma desilusão amorosa e é o fim da minha vida eu não ter a pessoa que eu amo do meu lado, porque com 15 anos aquela pessoa parece ser tudo para você. Então, com tantos fracassos ao olhar deles, né? Porque na juventude é tudo muito mais intenso, né? Tudo é muito mais a ferro e fogo. Tantas dúvidas e tantos questionamentos fazem não ter essa crença forte em Deus abalarem a sua visão de vida e começam a levar ao desprazer de viver. E é por isso que o índice é tão alto de suicídios ou tentativas de suicídios na faixa etária da juventude. E é por isso que a gente levanta muito a bandeira para que o jovem esteja aqui, para que ele tenha firme essa esperança de um mundo melhor. Porque a doutrina espírita traz essa esperança, fortifica isso nele. Então é muito importante que a gente faça ele perceber que as coisas vão melhorar. E a gente não faz só isso estudando as obras básicas, também estudamos. E óbvio que o estudo na evangelização não é aprofundado. Ele é um estudo para sensibilizá-los, para motivá-los a irem estudando e para, numa fase posterior, quando se interessarem, já frequentarem os outros estudos da casa, porque lá é o lugar de estudar, mas de forma profunda. O que a gente faz também? Pega temas atuais, né? Temas que eles tenham interesse para estudar, traz filmes, vídeos de pessoas que nem são espíritas, para contextualizar a doutrina espírita para eles. Porque é difícil para o jovem levar a doutrina espírita para a mesa do bar que ele está com os amigos. É difícil ele levar a doutrina espírita para a festa que ele vai. É difícil ele levar a doutrina espírita para a escola, que questiona o porquê que existe reencarnação. É difícil ele levar a doutrina espírita para a faculdade, que é extremamente questionadora enquanto a existência divina. E fazem diversas provas científicas para eles ficarem sem saber como fazer, e eles ficam muito duvidosos.
Mas aí tem a evangelização que foi lá e plantou muitas sementinhas para que eles se sintam firmes e saibam se posicionar. Porque o muito importante é que a gente fundamente para o jovem. A doutrina espírita não nos dita regras. Você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ela te fundamenta o porquê é melhor você fazer certas escolhas. É sempre um papel de orientação. Para a gente visualizar o quão é fundamental essa tarefa de evangelização, eu trouxe uma psicografia que a gente conversou na Comerge, já dividiu com muitos jovens, mas a gente achou importante dividir com vocês para que mais pessoas pudessem ver o quanto essa tarefa emana luz. Essa psicografia foi numa reunião mediúnica lá na Comerge, mas ela também poderia ter sido falada em qualquer reunião mediúnica de qualquer casa espírita que tenha um trabalho de evangelização, porque o foco aqui foi o que a evangelização sensibilizou esse espírito. Ainda jovem como vocês, levantei bandeiras, me tornei militante de convicções que achava conveniente minha luta. Incentivei o sexo sem segurança, o poliamor que disfarçava a promiscuidade. Incentivei abortos de meninas que ainda tinham muito a viver, e eu via que podiam escolher o momento de serem mães. Desencarnei pela AIDS, doença que nunca tive certeza se vinha da relação sexual ou do uso de drogas injetáveis. Há quase 4 anos, fui trazida por um grupo de jovens que acompanhava há meses. Permitiram a minha entrada nesse evento que hoje chamo de santuário. Aqui aprendi com muitos de vocês. Hoje, após 15 anos do meu desencarne, foi permitido que viesse compartilhar com vocês a minha história. Passei pelas provocações e perseguições de todos aqueles que prejudiquei, achando com minhas convicções carnais e materialistas que estava auxiliando. Hoje, cada um de vocês tem a chance de ouvir um outro lado, ouvir a Deus, entender que há muito além do corpo, há um porquê para todas as coisas, e nada que acontece é contrário aos planos da espiritualidade. E o que é resultado do livre-arbítrio mal utilizado também é aproveitado pela espiritualidade. Não devemos esquecer, somos um espírito utilizando o corpo como ferramenta da nossa evolução. Compreenda hoje, ore, estude, muda a semente que está semeando, para só assim buscar colher frutos mais prósperos. Por fim, agradeço a energia de todos vocês nesse santuário de fé e alegria, que além de mim, auxilia no resgate de muitos. Um abraço a todos, Letícia. E, para fechar, a gente vai trazer um... deixa? Então tá. Então, antes de a gente passar o vídeo, só vou explicar. A gente vai chamar o André para fazer um depoimento para a gente sobre como a evangelização reconstruiu a vida dele. E depois dele a gente vai passar o vídeo da Comerge, que é um evento que acontece durante o Carnaval, então foi há poucos dias. E a gente fica... São 21 polos no estado do Rio de Janeiro, em várias regiões. Existem outros eventos na mesma proporção em outros estados, o Brasil inteiro faz esse movimento, para que não só a gente esteja com os jovens em uma outra energia completamente diferente da energia do Carnaval e até do que a gente vive no cotidiano, porque acho que a gente experimenta um pouquinho do mundo de regeneração. E é um evento onde a gente proporciona para os jovens um momento de alegria, de música, de estudos e principalmente de elevar energias para os espíritos serem resgatados nessa época. Então, como a Letícia bem disse, outros espíritos como ela também são resgatados. Por quê? Porque vem alegria, uma alegria boa, diferente do que está acontecendo no Carnaval, né? Não que não tenha pessoas com bons propósitos no Carnaval, mas também tem muitas propostas ruins no período do Carnaval. Então, lá eles encontram um refúgio para serem resgatados, porque eles veem essa
não só a alegria do jovem, mas o afeto que acolhe, que eles se sentem confortáveis para lá estar. E por isso eles se sentem confortáveis para compartilhar suas histórias e para finalmente se desprenderem de questões materiais que estavam sendo prejudicando a evolução desses espíritos. E aí a gente vai passar um vídeo, porque se falar de comer, a gente fica aqui uma palestra inteira, mas para vocês sentirem um pouquinho do que é essa energia, desse amor que a gente vive lá. E no início do vídeo, só para aproveitar, a gente fez um trabalho de Libras, que é o que vocês já veem que a Verônica faz aqui, que foi lindo de ver o quanto os jovens abraçaram a proposta e querem continuar, querem fazer o curso, e abraçaram a ideia da inclusão, que a Verônica vem tanto lutando para que aconteça nas casas espíritas. Então, André, por favor. Boa noite. Boa noite. Péssimo com o microfone. Estou no microfone? Minha voz está no microfone? Eu fiz umas anotações aqui, mas eu vou ser breve, tá? Rapidinho. Me escolheram porque eu provavelmente fui um jovem desses que quase foi ladeira abaixo. Quase. Mas é engraçado isso, né? Mas deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é André, eu tenho 43 anos, eu sou casado com Daniele, que está ali atrás. Nessa relação de quase 25 anos, nós tivemos 3 filhos, 3 lindos filhos, 3 filhos únicos, né, Daniele? Cada um numa faixa etária, nós temos uma com 21, uma com 12 e um com 5. Então, nós temos 3 filhos únicos, não só no sentido espírita, né, porque cada um é um, né, mas na idade também. E eu vim falar porque, engraçado, porque o espiritismo já fazia parte da filosofia religiosa da minha família quando eu nasci, que é mais conhecido hoje em dia como espírita de berço, né? Quase virou um adjetivo isso, né? Fulano é espírita de berço. Mas, na verdade, quando meu pai nasceu, já era, porque entrou na época do meu avô. Meu avô era católico atuante, né? Só que fenômenos começaram a acontecer na família, ele foi buscar o espiritismo. No espiritismo ele encontrou respostas, e com o espiritismo ele conseguiu trabalhar bastante na doutrina espírita, né? Ele criou uma assistência cristã espírita no Rio de Janeiro, conseguiu aquisição de rádio, que foi faz divulgação até hoje do postulado espírita. Ele fazia caravanas para cidades, né, no Brasil afora. Eu tive a oportunidade, pequenininho, de participar dessas caravanas. Foi assim uma experiência maravilhosa, mas não vou chegar no mais ainda não. Que eu vou completar dizendo o seguinte: meu pai, trabalhador da doutrina espírita, então ele faz palestras até hoje, estudos, é estudioso. Minha mãe também, a minha tia desde pequena também sempre foi do movimento espírita, e tanto meu pai quanto minha tia desde pequenos com meu avô participavam muito de questão de música espírita. Minha tia teve um grupo, né, grupo espírita musical, o Geraldo de Aquino, durante muitos anos. Eu acho que agora ela está meio parada porque os integrantes foram ficando velhinhos. Então, acho que agora elas estão assim, mais devagar. Não sei se elas estão se apresentando ainda, eu acho que não. Mas eu estou dizendo isso, esses detalhes, para mostrar que, apesar de espírita de berço, eu, quando jovem, quando criança, eu sempre tive dificuldade de participar de evangelho no lar e evangelização na casa espírita. Então, eu lembro que no evangelho no lar, para mim era um dia muito ruim, porque era na hora dos trapalhões, e eu queria ver trapalhões, e meu pai queria que eu participasse do evangelho no lar. E eu não tinha muita opção, né? Desligava a televisão, ia para a mesa. Muitas vezes eu nem participava direito, mas eu estava ali sentadinho, ouvindo as questões, né? E todas as vezes que nós participávamos de evangelização no centro espírita, meus pais sempre iam e participavam também. Eles sempre estavam envolvidos em alguma atividade. E eu lembro, inclusive, que em determinada cidade, que nós mudamos, né, várias cidades, nós começamos a frequentar um centro onde não havia reunião de pais. E eles, né, mesmo com uma certa resistência do pessoal da casa, eles conseguiram implementar a reunião de pais para que eles pudessem continuar participando da evangelização junto com os filhos, né, que éramos eu e mais 2 irmãs.
Então, eu estou dizendo isso para poder reforçar essa questão da nossa responsabilidade quanto pais, ou como tios, ou como avós, como aqui foi falado, como responsáveis dessas crianças e desses jovens. E aí eu queria lembrar algumas questões aqui, alguns ensinamentos do Espiritismo para a gente poder refletir. Na questão 207, quando eles falam sobre as parecenças morais e físicas, os espíritos dizem que o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, o que ele quer dizer? Que cada espírito vem com a sua bagagem. Cada um já vem com as suas experiências, as suas tendências. Não necessariamente os espíritos vão vir por afinidade no mesmo conluio moral ali. Então, eu, provavelmente, né, devo ter pedido, que inclusive está no livro dos Espíritos, eu devo ter pedido uma família para me orientar, para conseguir me ajudar, né? Na questão 385, ele diz o seguinte: não sabeis o que as crianças são, foram, nem o que serão. Por isso a importância de nós estarmos sempre atentos à evangelização das nossas crianças e dos nossos jovens. No Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dois, Kardec reafirma a paternidade, e aí nesse caso a gente entra como essa questão, como a Regina bem colocou, dos responsáveis pela criança, como uma missão verdadeira e incontestável de dirigir os filhos para a senda do bem no desenvolvimento intelectual, moral, para fazê-lo progredir. E aí eu vou entrar numa questão interessante, porque a gente costuma exigir mais dos nossos filhos essa questão da educação intelectual do que da moral. Eu vou explicar por quê. Na questão 685, Kardec reforça a importância da educação moral como a arte de formar caracteres, aquela que cria hábitos. Educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E aí eu faço a pergunta: qual a educação que a gente dá mais importância? A gente deixa um filho nosso que não quer ir à escola, deixar de ir à escola? A gente deixa? Se ele estiver na quinta, na sexta, na sétima série, não, eu não quero mais ir à escola. A gente deixa ele não ir mais à escola? E se ele resolver falar que ele não quer mais a evangelização infantil no centro, a gente deixa? Eu estou dizendo isso porque eu tive dificuldade. E lá em casa eu não tinha muita opção, não. Eu tinha que participar do Evangelho no Lar e eu tinha que ir à evangelização. Primeira oportunidade que eu tive como jovem, mais adulto, quando eu cheguei na fase de poder escolher, eu escolhi me afastar. Eu já tinha dificuldade. Mas eu sou grato aos meus pais, aos exemplos dos meus familiares, a essa insistência deles de me manterem durante bastante tempo. Porque em determinado ponto, inclusive com a contribuição da minha esposa, que chegou na minha vida para me ajudar também a enxergar certos liames da vida, eu consegui retornar a essa frequência do Centro Espírita, a estudar o Espiritismo. Hoje, graças a Deus, eu estou aqui na casa já há 3 anos, né? Estou como evangelizador aqui dos jovens. A gente faz um trabalho muito bom com os jovens aqui. Então, eu deixo aqui, por último, para aqueles que foram indagados aí que não têm crianças ou não têm jovens, apesar de muito de nós nos acharmos autossuficientes, cheios de razão, somos eternos aprendizes. E ao regressarmos à verdadeira vida, nos encontraremos como se num estado de infância diante de novos irmãos. Isso aqui também está no Livro dos Espíritos. Quer dizer, hoje nós estamos aqui nessa vida aprendendo, somos aprendizes. Chegaremos em determinados momentos que nos sentiremos cheios de razão. Mas quando a gente chegar do lado de lá, a gente vai ver que tem muitos outros que têm muito mais a nos ensinar do que a gente imagina. Então, vamos estar atentos aí, por favor, aos hábitos perto dos nossos filhos,
das nossas crianças, dos nossos jovens, e vamos participar com ele da evangelização no Centro Espírita. Obrigado. Das manhãs, à procura de um novo amanhã, que renasce em cada sol de um novo dia. Jovem, o que queres, o que fazes pra viver? O que buscas, o que trazes em você? Só você pode fazer a tua história. Pelo norte das estrelas em seus olhos se guiar, pelo leme do seu barco os mares desbravar, apontando em terra firme seu caminho encontrar, encontrar. Pelo norte das estrelas em seus olhos se guiar, pelo leme do seu barco os mares desbravar, apontando em terra firme seu caminho encontrar. Livre, jovem, leve, brisa, novo pra viver. Queres, buscas, fazes, trazes, existe em você. Estrelas, olhos, leme, guia, guia o seu ser. Livre, jovem, leve, brisa, novo pra viver. Queres, buscas, fazes, trazes, existe em você. Estrelas, olhos, leme, guia, guia o seu ser. Pelo norte das estrelas em seus olhos se guiar, pelo leme do seu barco os mares desbravar, apontando em terra firme seu caminho encontrar, encontrar. Pelo norte das estrelas em seus olhos se guiar, pelo leme do seu barco os mares desbravar, apontando em terra firme seu caminho encontrar, encontrar. A Comerge quer dizer Confraternização das Mocidades Espíritas no estado do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem 21 polos de Comerge. Então, isso que aconteceu aqui no nosso polo, que atende Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios, São Pedro, Iguaba, muito obrigada, acontece no estado do Rio de Janeiro inteiro. E vocês viram que tem criança, mas na realidade a Comerge é para jovem. As crianças é porque os trabalhadores têm filhos. E enquanto os trabalhadores estão trabalhando, tem que ter alguém que tome conta dos filhos. Então tem um grupo dos pequenos companheiros. Agora, rapidinho para a gente encerrar, eu só queria o seguinte. Quem, de alguma maneira, quem é evangelizador, gostaria que ficasse em pé, porque a gente tem evangelizador, inclusive, de outras casas espíritas. Vamos lá, o pessoal ver quanta gente que trabalha na evangelização. Pode levantar. Isso. Agora, quem é jovem e frequenta a mocidade? Vamos lá, levanta aí, vamos levantar. Vamos lá. Podem levantar vocês duas aí, Helena. Muito bem. Alguém aqui que não levantou, que também trabalha na Comerge, por um acaso? Tem alguém? Muito bem, mais um. Então,
todos nós estamos envolvidos nesse trabalho com o jovem, com a criança, tá? Se quiserem mais informações, pode procurar qualquer um de nós que a gente informa. A Comerge tem mais de 40 anos. Deixa eu só terminar com uma frase. A criança é a sementeira que aguarda, o jovem é o campo fecundado, o adulto é seara em produção. Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. Essa é uma página, Amélia Rodrigues, Espírito, Psicografia de Chico Xavier. O nome dessa mensagem é Evangelização, Desafio de Urgência.